Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor e bendizendo ao seu poderoso nome. Vamos ler aqui no livro de 1 Pedro, saiu aqui da página, no seu capítulo, 2 Pedro, no seu capítulo 3. No seu capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Diz assim: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eu vou aqui lendo versículo por versículo e vou aqui trazendo a interpretação daquilo que está sendo dito. Primeiramente aqui o apóstolo Pedro, ele lança autoridade sobre os profetas do passado, Moisés, os patriarcas, os profetas que foram levantados por Deus, e lança também a mesma autoridade sobre os apóstolos, acerca da vinda do Senhor e acerca da própria autoridade que estava sobre ele. E ele vem dizendo que esses profetas e os apóstolos anunciavam aquilo que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Aí ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, que são os nossos dias, virão escarnecedores. O que é escarnecedores? São pessoas que zombam, são zombadores, são pessoas que não levam a sério, e além de não levar a sério, aquilo que de fato é para se levar a sério, ainda zomba, e despreza. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que são concupiscências? São os desejos desenfreados, e é o que nós vivenciamos hoje. É que vemos com os nossos olhos, os homens, a humanidade, andando segundo as suas próprias concupiscências, desprezando a palavra de Deus, desprezando a profecia das Escrituras, desprezando aquilo que foi dito pelos profetas e desprezando aquilo que foi dito pelos apóstolos, desprezando aquilo que foi dito através de Noé, porque Noé pregou, Noé ensinou, Noé profetizou o dilúvio, e eles não creram. E nós, as pessoas, na verdade, as pessoas hoje estão desprezando esse mesmo profeta novamente. Porque esse profeta e os profetas e os apóstolos anunciam que nos nossos dias viriam escarnecedores e homens andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, os seus próprios desejos desenfreados segundo os pensamentos carnais. Então isso é um sinal do tempo, Além das catástrofes, além da pandemia que nós estamos vivendo, os homens não crendo, o amor esfriando e os homens zombando e andando conforme as suas próprias paixões, na concupiscência das suas carnes, isso também é um sinal da volta de Cristo. É um sinal da vinda do Senhor. E precisamos, como igreja, e você, amigo ouvinte da palavra de Deus, precisa entender que o Senhor está próximo. E mais à frente, Pedro continua comunicando a sua mensagem acerca disso, dizendo: virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os homens, eles pensam que o tempo deles e o relógio deles, a cronologia deles é semelhante a de Deus. E por isso eles se embaraçam, eles se enganam, eles se perturbam, não conseguindo crer nas promessas de Deus, porque eles acham tardias. Mas a Bíblia diz que o caminho de Deus não são os nossos caminhos, e nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. E nem o tempo de Deus é o nosso. O nosso tempo é breve, passageiro, efêmero, é como nuvem, é como orvalho da manhã. Mas o tempo de Deus é um tempo eterno. E Deus, ele tem propósito em tudo que ele faz. E ele vai explicar mais na frente o porquê que, na verdade,
Deus, ele trabalha em um tempo diferente do nosso. Enquanto os homens, por demorar ou por não ver a promessa da vinda de Cristo, escarnecem, mas nós, como cristãos, como igreja, precisamos estar correndo atrás e firmados nas promessas de Deus. Como Pedro ele vem asseverar aqui nos versículos seguintes. Aí eles dizem, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus já desde a antiguidade existe os céus e a terra, pela palavra, que foi tirada das águas do meio e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo antigo, o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro vem trazendo esses sinais dos tempos, que são os homens escarnecedores andando conforme as suas concupiscências e os seus próprios desejos, e vem mostrando aqui o contraste, né, do pensamento breve deles e efêmero concernente às coisas de Deus. O tempo do homem é tão curto que ele ora de 50 a 60, 80 anos e diz, desde que os pais dormiram, eu ouço dizer que Jesus está voltando, eu ouço dizer que Jesus vai voltar, né? Mas mais na frente Deus ele vai explicar o porquê. E Pedro vem trazendo aqui, fazendo um paralelo com o dia do dilúvio. O mundo antigo foi destruído, toda a alma expirou por causa da incredulidade, porque não ouviram a palavra da justiça, não ouviram o pregoeiro da justiça que foi Noé. E ele fala, e esses mesmos céus e a terra que foram criados por Deus e foram tirados das águas, eles estão guardados, reservados, entesourados para serem destruídos e queimados. É o que está escrito aqui. Essa terra que você pisa, e esse céu que você vê, que você contempla, e todos os homens ímpios. O que é homens ímpios? Homens que andam segundo a consciência da sua carne, como Pedro falou. De pecado em pecado, de abismo em abismo, de concupiscência em concupiscência, desprezando a palavra do Senhor. E ele diz que esse mesmo céu e mesma terra estão o quê? Guardados para destruição, gente. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de você, amigo ouvinte da palavra de Deus, entender a mensagem do Evangelho. Porque assim como ocorreu no passado, ocorrerá, porque a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Passa os céus e passará a terra, como disse Cristo, mas as palavras deles não hão de passar. Se o mundo antigo foi consumido e destruído pelas águas do dilúvio, com certeza, assim como Deus está falando, que os céus e a terra que agora existem estão entesourados e guardados para a destruição, juntamente com os homens ímpios, então isso ocorrerá conforme a sua palavra. Assim como existe dia e noite, céus, assim como existem as estações do ano, e acontece em cada tempo, como a palavra do Senhor disse lá em Gênesis, declarando, as estações do ano, quando Deus criou todas as coisas, da mesma forma, essa palavra irá se cumprir. E você precisa estar percebido para isso. E Pedro continua dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, ele se dirige agora para nós, amados, para a igreja, não me ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, guarda o teu coração e persevera e espera na promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Esse é o motivo pelo qual Deus ainda que o comportamento do homem exija um juízo imediato de Deus, uma justiça imediata de Deus, né? O comportamento dos homens digam e clame para que Deus traga o julgamento, mas Deus ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isso se chama misericórdia, isso se chama graça de Deus. Para nós, para vós outros, para nós, igreja, para você, amigo ouvinte, graça e misericórdia de Deus. Apressa-te em preparar-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Porque ele é longânimo, né?
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. E nós lembramos da palavra de Cristo, na sua primeira pregação, que diz: arrependei-vos e creia no Evangelho. A mensagem do Evangelho hoje, pastores, líderes, obreiros, apóstolos, seja lá o que for, a mensagem de Cristo hoje tem que ser essa: arrependimento de pecado. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Não é hora de prosperidade, não é hora de bens materiais, não é hora de abrir as portas, não é hora do gigante cair, é hora de arrepender-se, é hora do homem se arrepender, é hora da igreja se arrepender, é hora da humanidade arrepender-se. É isso que os sinais nos mostram, é isso que a palavra nos mostra, é hora de arrependimento. Essa pandemia é um sinal, é Deus bradando: arrependam-se e creiam no Evangelho. E ele prossegue dizendo: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Virá como ladrão, não para mim e para você, igreja, mas para aqueles que estão desapercebidos. Porque nós aguardamos a promessa. Nós aguardamos a promessa de um novo céu e uma nova terra. Nós aguardamos a promessa da volta de Cristo. Mas eles não esperam a promessa de Cristo. Muito pelo contrário, eles aguardam e anseiam pelo anticristo. O mundo está sendo preparado e formado e adaptado para a chegada do anticristo. Em todos os aspectos da vida. Aleluia, no pensamento, na ideologia, na filosofia, na ciência, na educação. Tudo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Mas nós não esperamos o anticristo, nós aguardamos a promessa de Jesus. Prosseguindo, Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que as pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, mais uma vez Pedro assevera, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, em que habitarão a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele seja assado imaculados, irrepreensíveis e em paz. Não é com prosperidade, não é com carro novo, com a casa nova, com casamento novo, com emprego bom, com a faculdade, não é. É achando diante deles o quê? Imaculados, ou seja, santos, irrepreensíveis e em paz. Que nessa noite você possa, ou neste dia, ou nessa tarde, ou nessa manhã, você possa refletir sobre a volta de Jesus. Você possa refletir nessas palavras e se voltar para Cristo de todo o coração. Ainda há tempo, ainda estamos dentro da longanimidade de Deus, ainda estamos dentro da graça de Deus. A porta da graça ainda se encontra aberta, os braços de Cristo ainda se encontram abertos, o sangue ainda continua se esvaindo, aleluia, no corpo de Cristo por você e por mim. O sangue ainda há poder nele para curar e para libertar a minha vida e a sua vida. Apressa-te para se encontrar com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.